Olá, meu nome é André Pavilhones, eu sou especialista de produtos da Audaces na sala de corte. Eu vou fazer uma abordagem aqui para explicar sobre infestadeiras automáticas para você que possa estar em dúvida de qual modelo escolher, né? Então, primeiro conceito que eu queria passar para você que está pensando em qual infestadeira escolher no mercado é a questão do MVP, né? Mínimo produto viável. O que é um mínimo produto viável? O que se espera de uma infestadeira? Você como confeccionador, você quer fazer o quê? Você quer colocar o tecido numa máquina e no outro extremo sai um infesto de qualidade. É isso que se espera de um equipamento deste, né? Perfeito. Mas o que se quer dizer com infesto perfeito? É um infesto que tem, para mim, 4 questões básicas para se tornar um mínimo produto viável. Primeiro, alinhamento de parede, para fazer com que a parede lateral do infesto fique perfeita. Segundo, as cabeceiras do infesto também têm que ser perfeitas, ou seja, não pode ter folha mais comprida, mais curta e todas no mesmo tamanho e no tamanho certo. Terceiro, questão de tensionamento das folhas. Tem que estar caimento perfeito, não pode estar tensionado, não pode dar encolhimento. E por último, contar o número de folhas. Isso que se espera de uma infestadeira automática. Perfeito? A infestadeira da Audaces, ela tem alinhador de auréola, tem contagem de folhas, tem encoder para poder referenciar posicionamento. Então, podemos considerar que ele atende os requisitos de mínimo produto viável. Mas aí vem uma questão muito interessante, que aí começa a ter os diferenciais que dão destaque para a nossa máquina, que é o quê? Quando você vai mudar, por exemplo, de um tecido, por exemplo, jeans, para uma malha, é sabido que o tensionamento do tecido é muito diferente, né? Só que não basta você setar um parâmetro assim, jeans e malha, assim, tão genérico assim. Por quê? Se você conhece de tecido, você sabe que numa bobina de malha, o tensionamento é diferente de uma outra bobina de malha. Se uma bobina foi feita num tear e outra bobina em outro tear, ou se um tecido passou por um processo de tinturaria e tal, o tensionamento da bobina, mesmo sendo malha, não é igual de um outro rolo. Então existem diferenças de tensões, mesmo sendo malha. Então é importante que uma máquina automática consiga perceber essas diferenças de tensionamento e saiba corrigir em tempo real. Então, para isso, a máquina da Audaces tem uma barra que sente e toca o tecido e consegue em tempo real fazer essa correção. Então, aí já começam os primeiros diferenciais que já fazem com que a máquina da Audaces tenha um plus a mais do que um mínimo produto viável. Deu para entender? É muito importante essa percepção, porque isso é o que vai dar o perfeito caimento do tecido. Com relação a algumas também coisas que são importantes para uma infestadeira, assim, por exemplo, se o tecido tá descendo do rolo e caindo na mesa aqui e tal, está estendendo, né? Se acabar o tecido, uma infestadeira boa, ela deve parar automaticamente. Por quê? Para não ficar contando, a infestadeira ficar indo e voltando sem tecido e contando folha que na verdade nem está sendo colocada. Então, a infestadeira da Audaces tem essa característica de quando acabar o tecido, ela interrompe imediatamente para você poder fazer a troca de rolo. Outra coisa que também é interessante, que vale comentar, se você quer uma infestadeira performance, então, todos os processos dela têm que ser muito rápidos. E um dos processos que ajuda a ser rápida é o disco de corte. E corta o fim de folha, ou ponto de emenda, que faz da seguinte forma. Ela pode cortar tanto indo quanto voltando. É uma tesoura bidirecional. Então, com isso, você ganha tempo operacional. No primeiro corte, ela vai e fica estacionada ali. A máquina já pode sair operando. Na próxima vez, ela corta de lá para cá. Então, ela consegue ser muito mais rápida no global dela, né? Então, é muito importante esses detalhes, que parece que não, mas no teu cotidiano dá um resultado de performance muito bom. Uma questão muito interessante é com relação à plataforma do operador. É um assunto bem interessante, por quê? Porque muita gente fala, se é uma infestadeira automática, por que precisa de plataforma do operador? A resposta é meio simples.
mais de 90% dos clientes, se não for quase 100%, não fazem revisão de tecido antes de botar o tecido na infestadeira. Então, quando acontece isso, de uma certa forma, o operador passa a ser o revisor do tecido. Por quê? Por causa que enquanto a infestadeira está estendendo, a infestadeira faz todo o serviço braçal e pesado que o operador faria anteriormente, ou seja, o estendimento, alinhamento e tudo mais. Então, o ponto focal do operador se torna apenas monitorar se o tecido apresenta algum defeito, fio corrido, uma mancha de óleo, que ele tem que fazer um corte ou um ponto de emenda. Para ele poder acompanhar em tempo real o que está acontecendo assim e ficar monitorando a qualidade do infesto, o que acontece? Ele tem que estar presente junto com a infestadeira. Se for uma infestadeira realmente rápida e eficiente, esta velocidade implica em um deslocamento muito rápido. Então, se for obriga o operador a ou se deslocar muito rápido, ficar andando muito rápido ou correndo junto com a infestadeira, ou ficar em cima de uma plataforma. Então, é muito mais lógico você botar uma plataforma e fazer o operador poder ter a comodidade de poder apenas ficar focado em olhar o tecido e a infestadeira transportar ele. Para isso que serve a plataforma, porque essa infestadeira aqui, ela pode trabalhar sem operador. Nós temos vídeos que mostram o operador abandonando o posto de operação, mas é muito importante ele ficar presente para ver a questão de qualidade do tecido. Por exemplo, ele sobe aqui na plataforma e estando aqui, ele tem uma visão perfeita do estendimento do tecido. Havendo a necessidade de fazer um ponto de emenda, ele interrompe o corte, faz o ponto de emenda, mas por quê? Porque ele está presente, acompanhando e vendo o tecido. Então, é mais por causa disso que existe a plataforma do operador, porque em si a máquina é automática, mas para a questão de produtividade é importante o operador estar presente na máquina. Outra questão muito interessante é o seguinte: a máquina, além de executar tarefas, se ela puder te auxiliar em outras informações, já é um ganho que você tem para a gestão do equipamento, né? Então, o que acontece? A máquina da Audaces, ela é capaz de fazer o quê? A partir do momento que você coloca um rolo de tecido novo, ela vai contabilizando quantos metros lineares passou por ela, e caso você tenha que parar e fazer um ponto de emenda e tirar um pedaço, ou seja, inutilizar um pedaço do tecido por algum defeito, alguma questão assim, ela contabiliza os trechos de tecido que foram eliminados do rolo. E ao final ela pode gerar um relatório, uma informação de quantos metros tem naquele rolo, ou seja, quantos metros foram debobinados e passaram pela infestadeira, e quantos foram aproveitados e quantos foram descartados, o que te dá uma eficiência de aproveitamento daquele rolo. Isso é muito bom, porque de repente você pode até mesmo, de fornecedor de tecido para um determinado outro fornecedor de tecido, você pode estatisticamente verificar qual é que você tem o melhor rendimento e onde você tem maior perda. Você pode até desqualificar um fornecedor, por causa que o rolo de tecido dele geralmente apresenta mais defeito do que um fornecedor B, por exemplo, um fornecedor A e um fornecedor B. Isso é uma informação que essa infestadeira pode te oferecer como recurso de informação. Como última inovação implementada nessa infestadeira é um sensor que consegue detectar falhas em tecidos. Mas de que forma? Quando o fabricante do tecido fabrica o tecido e ele detecta na revisão dele, ou no próprio cliente, for fazer uma revisão do tecido e ele detectar os pontos onde estão os defeitos, ele coloca uma etiqueta na auréola do tecido e essa etiqueta é detectada por um sensor que para imediatamente a infestadeira. Ou seja, você isenta do operador da infestadeira uma parte daquela responsabilidade de ficar monitorando a qualidade do tecido, porque a qualidade do tecido, como já foi monitorada numa etapa de revisão e foi identificado os pontos onde tem defeito, a infestadeira simplesmente ela para automaticamente quando encontra um defeito que já foi previamente detectado e identificado. Basta o operador da infestadeira fazer o corte, fazer o ponto de emenda, eliminar aquele trecho com defeito, mas com isso a máquina ela identifica automaticamente os pontos de parada que foram previamente estipulados na revisão do tecido. Isso facilita muito a vida do operador. Então isso é um ganho operacional também.
mais uma questão muito interessante, né? Estamos vivendo a quarta revolução industrial, ou seja, a indústria 4.0. Então, uma infestadeira com tecnologia embarcada não pode ser apenas um equipamento que fica indo para frente e para trás, estendendo o tecido. Por melhor que seja o infesto, ela tem que hoje em dia oferecer algo a mais. Esse algo a mais o que é? Conectividade. Essa infestadeira ela pode receber informações do que precisa ser produzido online, via a Wi-Fi, na verdade. Então o que acontece? Você pode, o operador, ele não precisa se deslocar para saber o que ele precisa infestar, ele não precisa receber através de fichinha, ele pode receber essa informação em tempo real, saber toda a programação que ele tem que cortar, já numa fila de processos, e essa informação, à medida que ele vai terminando de executar, já vai sendo contabilizado, e isso vai para uma gestão de controle de produção, que já vai monitorando em que etapa a infestadeira já está. Então isso é muito importante, por causa que a integração entre máquinas é a tendência de inovação da indústria 4.0, e essa máquina está preparada para isso. Com relação à segurança do equipamento, o equipamento, por ser um equipamento automático, onde em algumas ocasiões a operadora pode até abandonar o posto de trabalho e deixar a infestadeira trabalhando sozinha, a infestadeira tem que ter a autonomia de reagir a situações de risco, ou tipo, quando alguma pessoa entra na rota da infestadeira, se aproxima demais da mesa, a infestadeira tem que ter a capacidade de detectar essas pessoas e parar sem provocar colisão nessas pessoas. Então, esta máquina é provida de sensores ao redor dela que conseguem parar ela automaticamente sem a presença do operador, caso algum objeto ou pessoa entre na rota do trajeto dela. Isso é segurança, isso é muito importante para você que for escolher uma infestadeira, avaliar se isso está disponível na infestadeira. Um detalhe também que é interessante é a forma de abastecer a máquina, né? Quando você vai abastecer com rolo, porque essa infestadeira pode infestar diretamente do rolo ou tecido enfraudado. Isso é eu considero o MPV, o mínimo produto viável para uma infestadeira, poder infestar de rolo ou enfraudado. Então, isso aí não é nenhum luxo, é o mínimo necessário para uma infestadeira boa operar. Mas a questão do abastecimento do rolo. O rolo ele tem que ser de fácil acesso ou fácil remoção. Por que fácil remoção? Porque nem sempre você vai consumir todo o tecido do rolo para completar o infesto, e às vezes o rolo ainda fica parcial na infestadeira, você tem que tirar. Então, a infestadeira da Audaces tem um chamado berço que bascula e facilita a retirada ou abastecimento de rolo. Isso é muito importante por causa que infestadeiras que não basculam a parte traseira geram uma enorme dificuldade operacional para fazer a colocação ou retirada do rolo, principalmente a retirada, por causa que colocar você é um pouco mais complicado, mas colocar vai, mas para tirar é um pouco mais difícil. Então por isso que a infestadeira Audaces tem esse facilitador que é o berço que bascula, facilitando muito essa operação de carga e descarga. Enfim, a infestadeira da Audaces tem muitos diferenciais que colocam ela bem acima de um mínimo produto viável. Ela, além de fazer tudo o que se espera de uma infestadeira de boa qualidade, ela oferece muito mais. Eu faço o convite para quem quiser vir conhecer aqui, pessoalmente, a apresentação da infestadeira, podemos mostrar os pequenos detalhes que ela ainda pode oferecer a mais para vocês. Feito? Agradeço a atenção. Audaces 360. Multisoluções e multiconectado. Improve your design.